gente iniciar, o meu nome é Kelly, eu sou discente do curso de doutorado do programa de pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, e a entrevista realizada hoje, dia 21 de outubro de 2020, às 9h30 da manhã, será com a professora doutora Solange Ramos de Andrade. Essa entrevista é uma atividade proposta pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, na disciplina de História do Tempo Presente, Teoria e Historiografia, e tem como objetivo possibilitar e estimular o diálogo entre nós, doutorandas e doutorandos do PPGH, e pesquisadoras e pesquisadores que estejam investigando temáticas próximas aos nossos temas e problemas de pesquisa. Pesquisas essas inseridas na área de concentração da história do tempo presente e que se enquadram em 3 linhas de pesquisa: culturas políticas e sociabilidades, políticas de memória e narrativas históricas e linguagens e identificações, da qual eu faço parte. Professora Solange, muito obrigada por aceitar o convite. A gente sabe que conciliar a agenda não é tarefa fácil, ainda mais nesse contexto de pandemia e isolamento social, né, que a gente está vivendo por conta do Covid, e mesmo que o contexto seja desse distanciamento presencialmente, esses diálogos profícuos que a gente tem traçado através dessas entrevistas e tantas outras lives e possibilidades que estão surgindo, tem acrescentado muito, né, para a nossa formação, e eu espero que esse seja mais um desses momentos. Eu que agradeço, Kelly. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos lá. E vocês, não sei se terá a edição, eu já estou falando, então se vocês forem fazer a edição depois, né, agradeço, acho que é extremamente válido esta atividade e todo momento de interlocução é muito legal, né? Então, manda ver. Vamos lá. Só para apresentar a professora Solange possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora associada na Universidade Estadual de Maringá, onde também é docente do Prof. História e do Programa de Pós-Graduação em História. É editora da Revista Brasileira de História das Religiões e, ao longo de sua trajetória profissional, tem se dedicado em suas pesquisas a pensar a história da Igreja Católica, da religiosidade católica e do discurso eclesiástico. Eu tenho dialogado com as produções da professora Solange desde a escrita do meu trabalho de conclusão de curso. No mestrado eu tive o privilégio de ter a minha dissertação avaliada pela professora, e agora no doutorado, onde eu sigo pesquisando os modelos de santidade instituídos pela Igreja Católica na contemporaneidade, o nome da professora continua sendo uma das minhas principais referências de pesquisa. Então eu ressalto que é um privilégio muito grande sempre poder escutar a professora. Para a gente iniciar, eu gostaria de pedir para a professora falar um pouco sobre o campo de estudos da história das religiões e religiosidades no Brasil. Em artigo publicado em 2008, a senhora discorreu sobre como, até a década de 80, outras áreas das ciências humanas pesquisavam mais o tema das religiões do que historiadoras e historiadores. Como observa esse cenário atualmente? Pois é, vamos lá então. Uma das questões, Kelly, antes de mais nada, agradeço, né? Acho extremamente importante termos esse momento, né? E para pensar o campo da história das religiões e das religiosidades no Brasil, é como eu havia colocado nesse artigo, e não desenvolvi, porque não era esse o objetivo, né? Era mais para justificar a própria abordagem do objeto, mas se nós pensarmos por que a partir da década de 80 é que o historiador começou a pensar essas questões, né? Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, a ruptura, né, desse modelo de análise centrado nas religiões e religiosidades, que permitiu com que os historiadores pesquisassem, partiu principalmente de 2 tendências historiográficas, tá? A história social inglesa e a terceira geração dos análises. Eu não vou colocar a primeira geração, até porque no Brasil, primeiro, os programas de pós-graduação, principalmente, leram primeiro a terceira e a segunda geração para trabalharem efetivamente com a primeira, né? Então, mesmo Marc Bloch e Lucien Febvre, apesar de abordarem crenças e religiosidades, né,
o Lucien Febvre fazer a biografia do Lutero, por exemplo, ou Marc Bloch com os reis taumaturgos, né, nós vamos encontrar algumas categorias que nos ajudam a pensar essas manifestações religiosas. Bom, no caso da história social inglesa, eu acho que 2 autores foram fundamentais, né? Principalmente porque eles permitiram analisar os movimentos sociais presentes nas manifestações religiosas. Primeiro é o Thompson, né, com a categoria de experiência, né, vai ajudar muito, e depois o Hobsbawm, com a invenção da tradição, né? Inclusive o Hobsbawm ajuda também a pensarmos alguns modelos de santidade, né, principalmente quando se realiza uma análise dessas santidades mais marginais, né, com bandidos, mas, fundamentalmente, a obra do Thompson, que aparece aqui em 87, a obra do Hobsbawm, que aparece aqui em 84, e que vão permitir, por exemplo, o trabalho da Zilda Iocoi, né, sobre movimentos sociais católicos, sobre estudos dos messianismos, e no caso da terceira geração dos Zanardi, a história das mentalidades, né, que vai oportunizar uma abordagem de crenças e comportamentos coletivos na longa duração. Então, nós vamos perceber, principalmente no início dos anos 90, vários trabalhos realizados, né, a partir da longa duração, inclusive a minha dissertação de mestrado, ela é na área de história das mentalidades, né, por conta do quê? De pensar crenças e comportamentos coletivos na longa duração, e essa religiosidade, que num primeiro momento nós vamos chamar de religião popular, né, pensando um pouco no Vauvert, depois vamos falar religiosidade popular, pensando em alguns outros autores, são termos que eu acabei usando na minha pesquisa, a oportunidade de pensar, o interesse, né, de pensar essa imaginação popular, pensando no Vauvert, pensar crenças e práticas coletivas, pensando na história das mentalidades, e principalmente o interesse que a história passa a ter em fins dos anos 80, início dos anos 90, sobre pesquisar a maneira de viver, de se relacionar das pessoas comuns, né? E aí, inúmeros estudos serão realizados sobre minorias, sobre marginalizados, sobre atitudes mentais, comportamentos coletivos, e aí o estudo das religiosidades entram nessa perspectiva, né? Daí a importância, por exemplo, de alguns temas vinculados a esse caráter da religiosidade, essa fuga do aspecto institucional, né? Essa profusão de objetos que vai fazer, por exemplo, final dos anos 80, início dos anos 90, e aí eu não vou falar apenas das religiosidades, mas de todo um contexto, né? Temas que antes não faziam parte dessa perspectiva historiográfica no Brasil e passam a existir, como a história do medo, né? O Delumeau vai ser importantíssimo, uma leitura importante. A história do corpo, aí nós vamos pensar na Mérida a priori, na história dos odores, pensando Alain Corbin, que é final dos anos 80, né? Então, esse panorama geral ajuda a pensarmos especificamente o caso do catolicismo, né? Então, se nós pensarmos assim, olha, até a década de 80, nós vamos encontrar digamos, o interesse dos historiadores, ele entra na história das relações políticas e institucionais da Igreja. Principalmente, o destaque para as relações entre Igreja e Estado. Então, nesses estudos, o Estado aparece como primeiro foco. A Igreja é secundarizada. Então, são as relações políticas, institucionais. Então, essa institucional,
ela é estudada antes. E principalmente a partir dessa perspectiva, qual a relação entre igreja e Estado, vamos pensar nas relações de poder, vamos pensar nas relações políticas, sociais. Né? Aí nós vamos perceber na década de 80 que vão surgir trabalhos com ênfase nos comportamentos, atitudes de determinados grupos religiosos. É quando os historiadores vão se interessar, por exemplo, pela antropologia religiosa, para analisar os rituais, as práticas religiosas, e o interesse vai ser assim, como as pessoas, a análise de como as pessoas se comportavam diante do fenômeno religioso, né? Então, a partir desse momento, a história vai se aproximar da antropologia, da sociologia, da filosofia, da teologia, geografia, literatura, e a partir disso, nós vamos encontrar vários procedimentos metodológicos para analisar os fenômenos religiosos. Né? E uma outra, e na esteira de toda essa questão, né, de todo esse contexto, nós vamos ver a noção de documento histórico ampliada. Por quê? Porque a partir do momento que esses objetos surgem, a necessidade de procurarmos documentos para respaldar nossas pesquisas aumenta. A possibilidade, e só que nós não trabalhamos com isso. Então, precisamos dos trabalhos desses antropólogos, sociólogos. Então, quem trabalha com religiões e religiosidades não tem como se furtar de fazer um trabalho transdisciplinar. Não tem como. Essa é uma das primeiras, um dos primeiros aspectos de quem vai trabalhar com religiões e religiosidades no Brasil. Por quê? Porque nós vamos encontrar uma produção consistente da historiografia no final dos anos 80. A regularidade, a consistência. Com o quê? Com o desenvolvimento dos programas de pós-graduação, com o desenvolvimento de grupos de pesquisa, locais para publicarmos nossos trabalhos, né? Então, a partir desse momento, ainda conseguimos, a partir do momento, né, da década de 80, nós conseguimos trabalhar com isso na esteira de alguns autores. E algo que é extremamente interessante, Kelly, nas pesquisas sobre religiões e religiosidades início dos anos 90, algo que eu identifiquei e é muito interessante, se você pega os trabalhos da Laura de Melo Souza, se você pega os trabalhos do Ronaldo Weinfass, desse pessoal que está publicando lá nos anos 80, tá? E que vão abordar de uma certa maneira a história da Igreja Católica no Brasil, a forma, qual é o documento, qual é a obra que eles encontram? Eles vão para os teólogos. E você encontra, por exemplo, na Laura de Melo Souza, você encontra Eduardo Hornet, a história da Igreja Católica no Brasil. Você vai encontrar nesses autores as ligações, a história da Igreja é reproduzida por eles, é uma história teológica. Então, quando for trabalhar, mesmo, por exemplo, no caso da Laura de Melo Souza, que vai trabalhar com a religiosidade colonial, que vai utilizar o conceito de circularidade cultural, para pensar o Brasil, tá? Quando o catolicismo chega ao Brasil, ela usa os teólogos. E vários autores vão fazer isso. Por quê? Porque a história da Igreja Católica no Brasil, até esse momento, até os anos 80, é escrita majoritariamente por teólogos. Né? Então, precisa tomar cuidado quando for pesquisar, ler alguma coisa, leiam sabendo que esses autores são leitores de teólogos também. Né? E quando nós entramos nos anos 90, nós vamos ver, por exemplo, uma variedade de documentos a serem utilizados. Então, nós vamos encontrar
documentos oficiais da instituição, estatuto, relatório final, conferência, encíclica, né? E o estudo dos rituais. E é interessante a diversidade de questionamento, né? Então, vai desde a postura da instituição sobre um determinado assunto, até o caráter normativo imposto pelos fiéis. O estudo dos rituais também passou a ser objeto do historiador, as festas religiosas. Então, nós temos, assim, uma ampliação, tá, de documento, objeto, postura, né? Então, foi extremamente profícuo, né, este momento para o desenvolvimento dos estudos sobre a história das religiões, das religiosidades e crenças, né? E uma outra questão que aí acaba conflitando com a história das mentalidades, porque trabalhava-se nos anos 90 com a história das mentalidades, só que utilizávamos história oral, quer dizer, como é que isso fica, já que os historiadores das mentalidades falam da longa duração, mas como que você trabalha com história oral na longa duração, né? Então, quais são as adaptações que o historiador vai ter que fazer? E, nesse sentido, a rápida, digamos, a rápida visita que a história das mentalidades fez ao Brasil, que ajudou muito, né? E acabou sendo substituída pela história cultural, né? A nova história cultural lá dos anos 90, meados dos anos 90, ajudou muito. Por quê? Porque quando vamos trabalhar com algumas manifestações ditas populares, ou a história religiosa recente, a história local, a história oral são extremamente importantes, né? Então, principalmente se for ritual, né? E a dificuldade que o historiador tem, logo nesse início ali dos anos 90, de trabalhar com essa história oral, né? Então, e ainda hoje carregamos um pouco dessa dificuldade de lidar com a história oral, né? Primeiro, pela dificuldade em assumir como única fonte. Às vezes não existe outra, só tem essa. Então, ela é muito subjetiva, blá, blá, toda aquela história. Mas, se hoje, né, estamos entrando aí na segunda década do século XXI, né, ainda existem dificuldades de aceitação, imagina 30 anos atrás, né, como era difícil. Agora, quando eu penso, né, quais são as possibilidades de pensar, quais são as temáticas existentes, qual é a influência. Resumindo, porque eu acho que eu ficaria aqui falando muito mais, e é só a primeira questão, né? Resumindo, seria o seguinte, né? Nós teremos uma influência muito grande de alguns historiadores, falando da Laura de Melo Souza, por exemplo, trabalhar com Ginsburg, pensar circularidade cultural, trabalhar com Peter Burke, pensar o hibridismo cultural, trabalhar com outros autores que vão pensar esse processo de assimilação, apropriação. Então, nós teremos, assim, uma diversidade maior de pesquisas, de objetos, o descentramento da pesquisa das religiões, do catolicismo. Então, passam a existir muito mais outros objetos, outras crenças a serem analisadas, né? E ainda, majoritariamente, as pesquisas sobre Igreja Católica e suas derivações ainda é a majoritária. Nós vemos, assim, pesquisas sobre algumas instituições protestantes tradicionais,
algumas instituições neopentecostais, vamos ver a questão das religiões mediúnicas, vamos pensar no espiritismo, vamos pensar no candomblé, na umbanda, vamos pensar em todas as manifestações religiosas que fogem a qualquer vínculo institucional, que possuem as suas próprias regras, né? Então, práticas que são instituídas, e esse conceito é fundamental até para pensarmos as manifestações de crença, que nós não conseguimos identificar um processo de institucionalização tradicional. Então, eu gosto muito de trabalhar com a categoria de práticas instituídas, né, porque o próprio grupo se organiza, define quais são as regras de pertença, quais são as regras de entrada, manutenção e saída, né? E, enfim, é extremamente profícuo. Eu acho que alguns autores são fundamentais, como eu já havia falado, o Ginsburg, Vovel é importantíssimo, o Keith Thomas, né? Mesmo com toda aquela dificuldade que ele tem, porque num determinado momento lá na Religião e Declínio da Magia, obrigatoriamente ele vai ter que fazer uma discussão sobre magia e religião, algo que era quase que obrigação no início dos anos 90, você dizer o que era magia, o que era religião. Olha só, e essa discussão está lá desde o século XIX, né? Então, os estudos sobre as religiões no Brasil avançam, mas também carregam esse peso da tradição do início tardio, né? Eu acho... e por aí vai, né? Agora, a segunda metade dos anos 90, né, reforço, né, que são os programas de pós-graduação que vão firmar o estudo sobre as mais variadas manifestações das religiões e religiosidades. Tá? Sim. É isso? Quer mais alguma coisa? Não, Porque tem um tá monte, ótimo. então eu não sei. Por exemplo, se pensarmos hoje, né, quais são os autores que influenciam sobremaneira, né, as religiões e religiosidades? Se pensarmos em historiadores, né, eu digo Michel de Certeau. Né? Se pensarmos em sociólogos, vejo os trabalhos do Bourdieu ainda, principalmente os trabalhos vinculados às instituições, né? No caso do Brasil, nós temos assim autores especialistas, né? Falar sobre espiritismo hoje é pensar no Arthur Isaia, né? Como nós vamos pensar as religiões mediúnicas, como nós vamos pensar as ideias religiosas no Brasil. Então, nós temos os programas de pós-graduação, as revistas, os periódicos têm um papel importantíssimo também, os grupos de pesquisa, né? E esse panorama multifacetado e complexo que caracteriza o campo da história das religiões hoje. Então, é um campo multifacetado, complexo, multidisciplinar, que abriga inúmeras formas, inúmeras possibilidades de estudo, né? E as associações também. Então, a Associação Brasileira de História das Religiões, né? O GT de História das Religiões e Religiosidades da ANPU, né? Então, os grupos, por exemplo, de história do catolicismo, né? Então, são várias frentes, várias possibilidades. A religiosidade indígena, se pensarmos, por exemplo, a USP com Ain Olim, os neopentecostais, enfim, são várias possibilidades. Eu vou ficar quieta. Tá ótimo, professora, é muito bom te ouvir falando. E realmente a gente percebe, até eu tenho feito estado da arte agora, né, para uma disciplina,
e tem muita publicação de outras áreas, né, ainda hoje, assim, da sociologia, a sociologia domina, assim, a antropologia também tem muita coisa, psicologia, enfim. A segunda pergunta, então, considerando o pluralismo religioso presente na contemporaneidade, de que forma a professora tem compreendido o contexto religioso e a expressão da religiosidade católica no Brasil e na América Latina? Tá. Olha, o contexto religioso. Essa pergunta, ela deveria ter sido feita ano passado, antes da pandemia, tá? E agora, né? Por quê? Porque o contexto atual, se eu pensar hoje, né? As manifestações, esse pluralismo religioso, ele se acentuou. Esse processo de institucionalização, ele está caminhando para uma crise. Eu acho que existe um processo de valorização de uma religiosidade mais interna, né? As pessoas não podiam ir para o templo, não podiam ir para a igreja, não podiam ir para a mesquita, para a sinagoga, não podiam. Quer dizer, o espaço de devoção dessas instituições ficou restrito da mesma forma que aquelas não institucionais, né? Então, tudo começou a ser feito via web. E a partir disso, eu acho que nós teremos uma mudança muito grande, né, nessa perspectiva. Então, eu vou tentar falar para você o que eu penso em termos de instituições hoje, né? Nós vemos essa crise do sentido, de atribuição de sentido. Nós vamos perceber que as instituições, elas tentam lidar com essas manifestações mais íntimas de crenças. Então, eu vou pegar a Igreja Católica, por exemplo, tá? Que é o meu ambiente, que eu consigo ter uma visão mais ampla. No interior dessa instituição, várias vertentes institucionais buscam atingir determinado público, então elas se especializaram, existe uma hiperespecialização. Se pensarmos, por exemplo, na RCC, como que a RCC privilegia o quê? Família, certo? Mas todos, né, na realidade, mas fundamentalmente quem nessa família? Né? Que tipo de diálogo ela estabelece, para quais pessoas? Né? E a grande sacada hoje é, quanto mais jovens você agregar, uma instituição agregar, mais possibilidade de manutenção e sucesso ela terá. Então, o apelo à tradição não é mais o foco. Eu não consigo ver o apelo às formas tradicionais de devoção, de adesão religiosa. E é por isso que as instituições tradicionais, elas patinam um pouco, porque elas não conseguem ainda identificar isso, e já faz um bom tempo. A Igreja Católica, ela tenta, a partir das mídias, todas na realidade, mas pensando na Igreja Católica, a partir das mídias, a partir de algumas figuras, de alguns padres, né, que tem um apelo maior, né, e que tem um carisma tanto para o tradicional, tanto para atingir, né, o católico tradicional, como o católico jovem, aquele que é católico por tradição. Ele tem que ser convencido a ser católico por adesão.
né? Então, esses grupos de jovens, mas principalmente, né, a atuação dos jovens nessas manifestações. E pensando pós-pandemia, todo mundo tá em casa, né, Kelly? Então, como essa religiosidade está a ser vivida por essas pessoas? Eu acho que é a grande questão, né? Esse mês passado, um orientando meu defendeu, ele trabalhou com a Festa do Divino em Ponta Grossa. E a festa, ela não pôde ocorrer este ano. E eles fizeram todos os cultos, todo o rito, eles fizeram via internet. Então, você está em casa compartilhando de determinados momentos. Você não está mais lá compartilhando as sensações de estar junto aos seus. Então, não sei, o conceito de comunidade religiosa está sendo colocado em xeque, está sendo questionado. O que é hoje uma comunidade religiosa, Kelly? Né? E aí os meus santos, eu nem sei o que vai acontecer com os santinhos, né? Porque como é que você vai? Né? Como foi a Romaria Aparecida dia 12? Né? Algumas pessoas vão, mas a maioria não. Né? Então, fica isso. Como esses santuários, inclusive, né? Como eles se organizam, estão se organizando para a manutenção dessa crença. Né? O que você acha? Ficam as questões, né, professora, para pesquisas futuras, né? Porque muita coisa tem se alterado com a pandemia. Agora, Exatamente. pensando a questão da santidade, a gente poderia pensar no perfil do que significa ser santo no Brasil e na América Latina atualmente, entendendo que os modelos de santidade eles são atualizados conforme as demandas sociais, políticas e culturais. Esse perfil ele estaria atravessado por questões de raça, gênero e classe? Sempre. Sempre. Tá? Tudo depende de qual é o objetivo. Nós podemos pensar, né, principalmente entre João Paulo II e Bento XVI, principalmente os dois. O Papa Francisco, ele meio que segue muito dessa tendência. Né? Em primeiro lugar, o destaque que foi dado ao martírio. Então, o modelo de santidade, o grande modelo ainda é o mártir, que é aquele que provoca uma maior identificação. Tá? O mártir, ele agrega violência, ele agrega sofrimento, ele agrega esperança, né? Comum. Então, seja esse mártir já canonizado, seja esse mártir beatificado, seja esse mártir que nunca será qualquer coisa desse tipo, né? Acho que é o grande modelo. Continua. Por quê? Porque sofrimento, violência e essa associação com a pobreza, com classe social, com gênero, com etnia, tem tudo a ver. Né? Acho que não dá. E principalmente minorias, algumas minorias que precisam ser destacadas, e principalmente maiorias que são invisíveis. Né? Porque a gente fala muito das minorias, mas e as maiorias invisíveis? Né? O mártir, ele acaba representando muito essas maiorias invisíveis.
né? E esses modelos de santidade, vamos pensar a RCC, né? A Renovação Carismática Católica, e a perspectiva mariológica dela, que é muito grande, né? Então, por que Maria? Né? Por que a necessidade de recorrer à proteção de Maria? E por que pensar nessa mulher a partir de algumas características de santidade? Porque essa perspectiva mariana, ela vai percorrer algumas santidades femininas, tá? A da mãe, aquela que luta, mas que também aceita o seu próprio momento, e ao mesmo tempo nós temos uma Albertina, né? Que é uma criança, é vista como uma criança, é uma menina, tá? Que foi vítima de uma violência enorme, e é aquilo que eu já havia dito. A violência é importante no processo de adesão, né, à fé, tá? O devoto da Albertina, ele vai em função da violência, é o confronto entre a violência e a beleza, a santidade, certo? Então, a violência e a pureza. Então, em que consiste essa devoção a partir dessa perspectiva para quem crê? Como essa leitura é feita pela Igreja Católica? Né? O que é caracterizado, né? Que é algo que eu falo sempre, que a questão aí, ela é de gênero, mas ela antecede o gênero. Por quê? Porque a violência contra meninas, ela acontece, você já sabe, acontece o tempo todo. Porque Albertina. Né? Então, né? E aquela coisa. E tem. Olha, eu sei que eu estou respondendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, e 11 horas eu preciso ir embora. Então, temos 1 hora. Deixa eu ficar quieta, vai. Pensando ainda, então, nesses modelos de santidade, que eles nem sempre eles precisam ser oficializados pela igreja, né? Para que haja a devoção do fiel. Nesse sentido, na tua avaliação, as beatificações e canonizações realizadas pelos pontífices intervêm nas devoções e identificações dos fiéis? Sim, intervém. Intervém por quê? Porque essas devoções já existem. Elas já estão lá. Elas têm algumas devoções são muito tímidas, né? Quando elas são muito tímidas, normalmente elas conseguem criar uma tal visibilidade graças à intervenção dos pontífices. Então, por exemplo, Santa Paulina. Não existe uma devoção, mas após a canonização, o lugar se transformou num outro lugar, uma outra estrutura. Então, existe uma estrutura institucional que permite, digamos, mais adesões àquele tipo de devoção, que é o objetivo mesmo da instituição. Qual o modelo de santidade, qual modelo de comportamento, de conduta que nós utilizaremos para representar aquele. Tá? É estratégico, não tem nada de tático. Tá? É estratégico. E principalmente, ao canonizar,
você institucionaliza um culto que pode fugir ao controle, que pode ser desenvolvido de uma outra forma, se bem que eu não vejo hoje a Igreja Católica querendo tomar o controle dessas devoções, como fez no passado, né? Mas vejo a necessidade de criar um contraponto para outras devoções regionais, que nunca serão matéria nem de consulta, de debate, nada, que são aquelas santidades, principalmente santidades femininas, né? Por exemplo, todo lugar tem uma santa associada à prostituta. Todo lugar. Se você buscar regiões, né, tem as mulheres que foram mortas de forma violenta e sempre em algum momento, mesmo não tendo nada a ver com isso, elas passam a ser associadas a prostitutas, né? Esse tipo de devoção não interessa à instituição. No entanto, numa região que tem uma devoção muito forte a esse tipo de santidade, olha, nós temos uma santa que está lá, que tem o seu santuário, que tem a romaria, que representa o inverso. E faz o mesmo tipo de milagre, concede as mesmas graças, né? E, no caso, por exemplo, em determinados países, em determinadas regiões, que nós percebemos a difícil penetração da Igreja Católica ou a necessidade de uma maior reorganização institucional, né? A necessidade de fincar o pé naquela região, né? Diz muito sobre a nacionalidade desses santos também, viu? Próxima questão, então, é referente ao artigo publicado que trata da religiosidade católica e a santidade do mártir. A professora afirma que para a religiosidade católica o único especialista seria o santo, enquanto para a instituição o especialista seria o intermediário dessa relação com o sagrado, ou seja, o sacerdote. Como identifica essas tensões de disputas narrativas entre o discurso eclesiástico e as manifestações da religiosidade? A professora já estava falando um pouco, né? Eu fui, como eu vi as questões antes, aí eu fui, né? Tem uma coisa, existe um discurso nunca oficial, nunca institucional, é interessante isso, né? Nós vamos lá, meados dos anos 60, né, pós-Vaticano II, pós-Medellín, Puebla, principalmente pós-Aparecida, né? Nós não vamos encontrar, assim, um discurso institucional de condenação a essas devoções. Essas devoções marginais, liminares, o nome, né? Essa religiosidade católica, ela será utilizada como uma forma de penetração nesses grupos. Então, muitos padres, inclusive do interior, vão aceitar, por exemplo, rezar uma missa no dia de romaria ao cemitério de um santo. Tá? Por quê? Aí você pergunta para o padre, mas padre, por que rezar uma missa no cemitério, no dia da devoção de um santo que nunca será canonizado? De um santo de cemitério, né? Não, eu estou rezando pelos mortos. Certo? Então, mas a instituição está ali, atuando. Então, como o pesquisador lê esse tipo de coisa, esse tipo de conduta?
Então, é uma instituição que se aproxima, tá? E, ao mesmo tempo, se distancia. Ela se aproxima por esse lado. Olha, então, vamos rezar pelo é uma missa em homenagem aos mortos, a gente não pode negar. Estamos ajudando, coletando doações para um determinado tipo de instituição católica, sabe? O choque, o confronto não se dá nesse nível hoje. O confronto se dá no discurso, tá? Então, o peso discursivo da instituição, mas é um peso discursivo que não ofende, Kelly, que não proíbe, só induz. É muito interessante, a Igreja Católica tem uma cautela muito grande com relação a isso, com relação à devoção, né? Ela não aceita, mas não se pronuncia publicamente. Todas as vezes que eu tentei conversar com algum membro da igreja sobre algumas devoções, principalmente santos de cemitério, eles desconversaram. Total. Né? E eles, muitas vezes, eles falam, olha, o pessoal acredita, o pessoal é carente, só faltou aquela máxima que eu coloco na minha tese, que é assim, se no primeiro momento as pessoas que aderiam a essa crença, a crença nessa santidade, é avaliada como ignorante, no segundo momento é avaliada como alienada. Não fugiu disso ainda. Né? E precisa de alguém por perto para dizer o que é. Então, esse é a grande estratégia institucional. Ela não vai acabar com isso, ela já sabe. Então, como atuar de uma maneira a estar por ali, a interferir no processo. Né? E aí você começa a ver padre aqui, padre ali, né? Eu vejo dessa maneira. Aliás, nos estudos que eu tenho feito já há vários anos, eu não consegui perceber um discurso violento de 1965 até hoje. Só assim, alguém muito radical, mas não. Tendo também como referência o artigo citado na pergunta anterior, a senhora menciona a valorização do martírio nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, e a importância da figura do mártir no contexto estratégico da Igreja Católica em procurar estar cada vez mais inserida no mundo moderno. Poderia falar um pouco mais sobre esse contexto e as estratégias adotadas pela instituição a partir do final do século XX, sobretudo sobre aquelas relacionadas aos modelos de santidade e a preocupação demonstrada com a juventude? Certo. Primeiro, eu acho que eu já respondi um pouco sobre essa questão do martírio, né? E por que jovens, né? Se pensarmos final do século, né? E a importância dada primeiro com João Paulo II e que dá e é continuidade tanto com Bento XVI quanto com o Papa Francisco, que são as jornadas mundiais da juventude. Quem é essa juventude? Quem é essa família? Primeiro a família, depois a juventude. Por quê? Descobriu-se que o catolicismo é uma religião, é uma religião cristã de velhos. O cristianismo é uma religião de velhos. E o catolicismo é uma denominação de velhos. Como fazer com que o jovem volte? Quais são os modelos que inspiram a juventude? E, principalmente, não é apenas o modelo que inspira o jovem a vir
para a instituição, mas como ele deve ser. Não é qualquer jovem, né? É o jovem católico, aquele que comunga com o catolicismo. E, nesse sentido, novamente, o mártir é o mais indicado. Por quê? Porque a associação que o jovem faz com padres, com freiras, com membros de ordem, com clero regular e secular, é muito distante. Né? Então, e principalmente, algo que eu não toquei no assunto, mas o modelo de santidade, quando se criou um modelo de santidade que é aspirado por todos, tá? A santidade hoje não é específica do mártir. Todos podem alcançar a santidade. E esse é, assim, é a mensagem mais poderosa para essa juventude. Então, você não precisa mais ser um mártir para ser santo. Você pode aspirar à santidade seguindo alguns princípios. Né? Que essa é uma questão muito importante para pensar a juventude. Né? Que é ser santo em vida. Então, como é que eu posso aspirar a essa santidade sem precisar morrer de forma violenta, sem precisar sofrer? Ou seja, o que é isso? Então, o convite à santidade. E é o discurso feito para a juventude, né, que esse convite à santidade é muito forte. Tanto é forte que você pode ver várias denominações pentecostais criadas, neopentecostais, criadas exclusivamente para jovens. E o que é discutido, e o que é colocado, né? A valorização da castidade, da virgindade, né? A importância do casamento, maternidade, paternidade, ações sociais, né? E tudo sendo colocado como práticas rumo à santidade. Essa é uma questão muito interessante, você vai trabalhar com isso, esse é o chamado à santidade que João Paulo II faz, Bento XVI faz, e o Francisco faz também forte, viu? Sim. A gente já está finalizando agora a nossa última questão. Já? Já. É muito característico da história do tempo presente a abundância e a pluralidade de fontes, bem como a facilidade no acesso, considerando a variedade de arquivos digitalizados e disponibilizados de forma online. Nesse sentido, o site do Vaticano apresenta para acesso público uma série de documentos eclesiásticos, entre eles radiografias, homilias, discursos e pronunciamentos pontífices, muitos deles utilizados por você em pesquisa. Para a gente finalizar, então, eu queria que um pouco da sua experiência ao trabalhar com esse tipo de documento e a metodologia utilizada para a escolha e catalogação desse material, né? Também, se a senhora puder indicar temáticas que ainda carecem de atenção e poderiam ser exploradas em futuras pesquisas. Já falei de algumas. Kelly, do site do Vaticano é muito legal. Por quê? Porque são documentos que não têm a interpretação, eles foram redigidos, estão ali, tem a tradução, mas mesmo assim, se você pega o original, né, você consegue perceber que eles são relativamente fiéis, né, ao original. E toda tradução implica interpretação, né, mas vamos lá. O que eu tenho feito, e eu acho importantíssimo, eu pego todo tipo de documentação existente sobre um assunto. Eu faço muito uma abordagem temática, em primeiro lugar. Né? A partir da abordagem temática, eu
divido os tipos de comunicação, se é uma encíclica, se é uma mensagem, se é uma homilia, né? Porque existe um contexto da declaração, né, do Vaticano com relação a um determinado assunto. E por exemplo, encíclica é algo muito legal. Por quê? Porque a encíclica é uma resposta a um determinado tema presente. Então, as encíclicas têm essa função de responder algumas questões existentes naquele momento histórico. Então, quando você pega a Fé e Razão, do João Paulo II, lá em fins do século XX, quando toda aquela discussão de crise de paradigmas, do retorno do religioso, né? E você pega a encíclica dele, é uma discussão interessantíssima, né? Então, não se esquecer, por exemplo, documento oficial da instituição, e a instituição católica tem essa característica, né? A perspectiva teológica está lá, então o respaldo é sempre teológico, é sempre com base em outros pronunciamentos, outros documentos e principalmente documentos sagrados, tá? Então, essa reatualização, essa releitura que esses pontífices ou funcionários ou representantes de alguns órgãos, né? Se você pega, por exemplo, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, né? A forma como esses teólogos respondem a determinadas questões, abordam determinado problema, dão condições de percebermos como a Igreja Católica se posiciona atualmente com relação a vários pontos. Primeiro lugar, tá? Então, se pegarmos, por exemplo, os papas mais recentes, nós encontramos isso. No entanto, existem documentos muito mais antigos, que nos ajudam a pensar também alguns procedimentos, alguns momentos históricos. Por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa sobre indumentária e religião. Por quê? Eu comecei a perceber que, assim, proliferaram nos últimos anos sites de moral cristã, de conduta, principalmente sobre modéstia cristã. Então, o Manual da Modéstia Cristã, no século XXI. Então, como a católica deve se vestir em casa, como ela deve se vestir na rua, como ela deve se comportar. Então, a civilidade católica voltou. E usando Maria. Por quê? Porque é a modéstia. Tá? É o apelo à modéstia. Modéstia no falar, modéstia no vestir, modéstia no comportamento, né? E eu trabalhei com alguns manuais de civilidade católica, do início do século XX até meados do século XX. Então, pego fins do século XIX até meados do século XX. E vários manuais foram publicados, foram traduzidos nesse período sobre o que era ser católica. E a minha preocupação não era, por exemplo, as filhas de Maria. Era a moça católica comum, que não participava que não pertencia, né? E aí eu encontrei várias matérias em revistas, em periódicos cristãos, católicos, mas também em revistas que circulavam no período. Por exemplo, o Jornal das Moças,
No Jornal das Moças, eu encontrei vários artigos voltados para isso, como você deve se vestir, como você deve se comportar e qual é o perigo, qual o risco dessas roupas, dessa moda, né? E buscando no Vaticano, eu encontrei inúmeros documentos, tá? Inúmeras referências, tá? Até mais ou menos meados dos anos 60, sobre civilidade católica, sobre modéstia. Então, existe uma profusão de temas. Essa questão da civilidade e da modéstia é um objeto muito interessante, porque faz um cruzamento com a história das mulheres, faz um cruzamento com a história da indumentária e com a história das religiões e religiosidades. Tem links aí para a história do tempo presente, muito interessantes. Você que trabalha com a história do tempo presente, isso é muito interessante, até para você pensar a sua juventude. Porque o jovem tem de se vestir, tem de se comportar, né? E os manuais de civilidade caíram em desuso. No entanto, os sites estão cumprindo o papel dos manuais de civilidade, né? Se você pega o Pinterest, se você procura esses sites católicos, blogs, tá? Você vai encontrar inúmeras referências. Isso, santidade. Estou partindo para uma pesquisa que eu gosto muito, que está aí se desenvolvendo, que é relacionar santidade católica, né, de uma maneira geral, no Brasil e na América Latina. Tá? Então, essa religiosidade, até mesmo para entender como que ocorre esse movimento na América Latina. Então, que santos são esses que circulam na América Latina? No primeiro momento, eu começo com a Argentina, tá? Então, e trabalho com, por exemplo, o Gauchito Gil, trabalho com a cantora, como é que é o nome dela? Esqueci. Trabalho com alguns santos que têm peregrinação, têm formas de devoção e muito próximas à santidade, aos santos de cemitério no Brasil. Então, é a pesquisa que eu tenho desenvolvido agora sobre religiosidade na América Latina, mas começo com a América do Sul, vou para Argentina, Chile, pego um pouco Paraguai, ou seja, eu vou tentar fazer um mapeamento desses santos, dessas santidades na América do Sul nesse primeiro momento. Mas o primeiro é a Argentina, porque senão não dou conta, né? E esse tipo de catalogação, esse tipo de documentação do Vaticano é muito importante, principalmente trabalha com a Igreja Católica. Tá? Não tem como se furtar a pesquisar os documentos, porque às vezes o pesquisador trabalha com um documento que já foi analisado, né? Trabalha com algumas referências partindo da análise de outro. O que eu acho interessante é buscar realmente fazer esse trabalho de carimbagem, porque é enorme, né, o repositório, né? Então eu acho que tem que fazer, tem que buscar. E o que eu faço normalmente é uma abordagem temática. Como o meu objetivo não é trabalhar com o documento em si, né, mas sobre alguns temas tratados no documento, eu caracterizo o tipo de documento, mas fundamentalmente eu procuro fazer uma abordagem temática, porque é muita coisa. Se você não for para essa documentação
pelo menos com alguma diretriz, você se perde. Né? Então, acho que é isso. Perfeito, professora. Muito obrigada. Ajuda muito a pensar a minha pesquisa, que ainda está bem no início, né? Mas a proposta é pensar essa entidade talvez alongar para a América Latina, né? Partir do Brasil, mas tentar pelo menos dar uma pincelada pensando nela no restante da América Latina. Então, ter noção assim do que eu posso encontrar e das documentações presentes já ajudam bastante. A entrevista foi excelente. Não sei se a professora quer falar mais alguma coisa. Não, olha, acho louvável esse tipo de iniciativa de vocês, parabéns a vocês. Né? É o que eu falo sempre, né? Interlocução é algo complicado. Né? Ainda bem que a gente consegue alguns momentos em que ela é possível. Né? Então, eu agradeço o convite, agradeço o momento, né? Para falar de algo que eu adoro. Né? Então, fique à vontade, editem só essa entrevista, eu falei um monte de coisa, toquei em tantas coisas que eu nem sei, que eu vou falando, e aí se eu não me policio, a gente fica aqui muito mais tempo, tá, Kelly? Pode deixar, professora. Eu vou transcrever ela também e eu te encaminho por e-mail a versão transcrita, né? Porque às vezes na fala muita coisa sai de um jeito e na hora que a gente vai transcrever fica de outro. Mas então Tá é bom. isso. Muito Então, obrigada, um abraço para você, se o Rogério estiver por aí, um abraço, e até outra oportunidade. até mais, professora. Tomara que a próxima possa ser presencialmente. Oh, vamos torcer, vamos É, torcer. até mais. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau.